Olá amigos do canal Bora para a Prática, eu sou o Robson Vaamonde e nesse vídeo eu vou mostrar a instalação e a configuração da nova versão da distribuição pfSense, que é uma distribuição baseada no FreeBSD. A nova versão, que é a versão 2.5, corrigiu várias falhas das versões anteriores, que era a versão 2.4.x. Nessa nova versão, a gente tem algumas melhorias na parte de segurança e principalmente algumas correções de bugs que existiam nas versões anteriores. Vamos dar uma olhada aí na sua instalação e configuração básica no VirtualBox. Bora comigo aí, pessoal! Bora para a prática! E esse vídeo também é uma continuação do meu curso gratuito de pfSense, que nesse ano eu pretendo voltar a gravar novas videoaulas para esse curso. Então, todo o material está disponível lá no meu GitHub. Vou acessar aqui o meu navegador e vou deixar também o link na descrição desse vídeo, que é o meu projeto github.com/vaamonde. Aqui eu já fiz a criação de um repositório. Vou estar acessando aqui, repositórios, e vou localizar um repositório que se chama pfSense. Aqui eu estou deixando organizado todas as videoaulas, scripts e principalmente procedimentos que eu vou estar utilizando aí nos vídeos do pfSense. Aqui eu já mostro a instalação e a configuração da versão 2.4.4, também já mostro aí conhecendo a parte do console, mostro também todos os detalhes do WebGuy. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais rápido, porque nesses vídeos que já está no meu GitHub, eu falo um pouco mais detalhado. Também eu falo aqui sobre o dashboard, depois eu vou fazer um vídeo de atualização, mostrando alguns recursos legais aí na sua configuração, explorando aí o WebGuy, configurando aí, atualizando principalmente para a versão mais nova, né, que era aplicando aí os patches de correção, mostrando como configurar o acesso seguro e também o console e fazendo a configuração do CA. Eu pretendo agora nesse ano fazer mais vídeos aí nessa versão 2.5 e tá configurando, por exemplo, as regras de firewall, de NAT e principalmente os recursos de VPN, que em 2020 e 2021, né, tá sendo bastante solicitado por causa do home office. Esse vídeo também vai fazer parte aí da minha playlist, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que tem aqui todos os vídeos. Vale lembrar que o pfSense, ele pertence hoje, ele foi adquirido pela empresa Netgate. A empresa Netgate basicamente fornece os appliances, que são a parte de hardware, para você estar adquirindo. E ela também mantém o pfSense. Então vamos lá, pessoal. Acessando aí o site pfSense.org, eu vou fazer o procedimento para estar baixando a ISO. Então nós vamos vir aqui na opção de Download. Você vai estar selecionando a versão disponível, é a versão 2.5.0. Vou estar selecionando a arquitetura, no nosso caso AMD 64, que é o 64 bits. E o método de instalação, eu vou estar selecionando DVD Image. Lembrando que ele já tem uma imagem própria para USB. Mas eu vou estar pegando aqui o DVD Image e vou estar selecionando o Mirror, que é o espelho padrão, que é lá de Nova York. E só fazer o Download. Só clicar em Download. Eu vou estar acessando aqui as minhas pastas pessoais, porque eu já fiz o download já da ISO. Então vou vir na opção de Download. Vou aumentar um pouco o zoom, porque por padrão a ISO do pfSense ela vem compactada, então ela está na compactação gzip. Caso você utilize o sistema operacional Microsoft, eu recomendo instalar o 7-zip, que ele tem suporte para descompactar o gzip. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, porque aqui no Linux nós conseguimos extrair. Então eu vou pegar aqui a opção extrair aqui. Então vou descompactar aqui a minha ISO para poder utilizar no VirtualBox. Agora sim, com a ISO descompactada, vamos para o procedimento de criação da máquina virtual.
Vou minimizar e vou abrir aí o meu VirtualBox, né? E vou fazer a criação da máquina virtual. Vou vir em Ferramentas e vou vir na opção Novo. Então vamos lá, vou estar criando aqui o nome da máquina virtual. Vou chamar aqui ó, de pfSense-2.5. Vou deixar aí na pasta da máquina o padrão. Vou mudar o tipo da máquina virtual, porque é baseado no BSD, e a versão é o FreeBSD 64 bits. Próximo, quantidade de memória. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo um link que vai ser um TXT, que está lá no meu GitHub, com todos os detalhes para você poder dimensionar o seu firewall com base na quantidade de usuários e serviços. Mas nesse caso, apenas para fazer a instalação e a configuração, 1 GB de memória é mais do que suficiente. Então vou aqui para próximo, vou fazer a criação do disco rígido, selecionar criar um novo disco rígido, criar do tipo VDI, próximo, dinamicamente alocado e próximo. Vou deixar o padrão de 16 GB, porque a instalação completa do pfSense não dá nem 1 GB. Tudo bem? Então 16 GB dá e sobra aí o suficiente para poder fazer a instalação e a configuração. E vou clicar em criar. Máquina virtual criada, agora vou vir nas opções de configurações. Vou acessar e vou configurar essa máquina. Na guia geral não precisa mudar nada. Na parte de sistemas, o que é importante? Vou vir na guia processador e vou aumentar mais um núcleo, porque nós estamos utilizando arquitetura 64 bits. Vou habilitar o PAE-NX, que é obrigatório. Na parte de monitor, vou habilitar aceleração 3D e vou aumentar a memória de vídeo. Basicamente a memória de vídeo não serve lá para muita coisa, mas no momento que você está instalando aí no VirtualBox, fica melhor a resolução. Parte de armazenamento já está tudo ok. Áudio vou desabilitar, porque firewall não precisa de áudio. E rede sim é o mais importante. O firewall sempre precisa de 2 placas de rede no mínimo. Uma placa de rede que vai ser destinada ao WAN e outra placa de rede que vai ser destinada a LAN. O próprio pfSense ele já localiza a primeira placa de rede disponível para ser configurado para o WAN e a segunda placa para a LAN. Lembrando que você pode mudar isso depois, a ordem ou a placa de rede. Mas nesse caso, a primeira placa de rede eu vou deixar configurado no modo Bridge. Por quê? Para ele já pegar a minha placa de rede física, que é a minha placa de rede cabeada, que é a EMP3S0. Então é essa que está conectada aqui na minha rede local. E minha rede local tem acesso à internet. Vou habilitar o segundo adaptador. Vou clicar em habilitar placa de rede e essa placa eu já vou estar configurando na rede interna para ele poder utilizar o switch virtual do VirtualBox, na qual o nome do switch virtual se chama Intnet. Portas seriais USB, pasta compartilhada e interface do usuário, não precisa se preocupar. E vou clicar em OK. Máquina configurada, vamos iniciar o processo de instalação. Vou clicar aqui em iniciar, vou selecionar a ISO, então vou clicar em selecionar um arquivo, vou na opção acrescentar e vou localizar a minha ISO na pasta de downloads. Vou selecionar, vou clicar em abrir, com a ISO aqui selecionada do pfSense, vou clicar em escolher. Com a ISO selecionada, agora sim vou clicar em iniciar. Então vou clicar aqui, só aguardar o boot inicial do pfSense, que é bem rápido, então é só deixar ele inicializar normalmente. Na primeira telinha, que é a telinha referente ao contrato e a licença de uso do pfSense, basicamente ele só está falando aqui sobre a utilização do logo, do nome do pfSense, que hoje é pertencente ao Netgate. Então basicamente vou pressionar Enter na opção de aceitar. Na próxima tela eu vou estar escolhendo as 3 opções, que é na telinha de bem-vindo ao pfSense. A primeira opção é o que você vai utilizar no dia a dia, que é fazer a instalação do pfSense. A segunda opção é entrar no modo de recuperação, onde você vai entrar no modo Shell e fazer algumas recuperações.
O segundo modo, ou o terceiro modo, já é um modo de recuperação utilizando um arquivo config.xml. No nosso caso, vou pegar a primeira opção e pressionar Enter. Na próxima tela, é muito importante na hora de você escolher o seu teclado. No meu caso, eu estou utilizando um notebook americano que não tem o teclado PTBR, não tem o ABNT, que é o C cedilha. Então, por padrão, ele está configurado, se você for verificar aqui, ó, com a opção americana. Se você utiliza um teclado PTBR que tem o C cedilha, você vai vir aqui, ó, na opção Brasil com acentuação. Pressionar Enter e depois vir na opção de utilizar com o teclado já configurado. No meu caso, vou pegar a primeira opção, configurar, continuar, né, com o meu teclado já padrão configurado e vou pressionar Enter para continuar. Próxima etapa já é uma atualização da versão 2.5. Agora ele tem suporte para você utilizar o sistema de arquivos UFS, utilizando BIOS mais antigas ou utilizando o sistema mais novo, que é as novas BIOS, chamadas de UEFI. Você também pode fazer o particionamento manual ou utilizar o Shell para poder fazer isso. Nesse caso, eu já vou utilizar o sistema de arquivos ZFS. Basicamente, a comunidade indica utilizar o sistema de arquivos ZFS quando você tem um hardware que tem processador e memória dimensionado corretamente. O ZFS tem algumas vantagens em relação ao sistema de arquivos UFS. Também vou deixar na descrição desse vídeo, que vai estar lá no meu GitHub, um comparativo entre os dois sistemas de arquivos. Então vou utilizar o sistema de arquivos ZFS, pressionar Enter e ele me possibilita uma flexibilidade maior na hora da instalação do pfSense. Basicamente ele consegue entender a opção de configurar RAID, lembrando que eu prefiro utilizar o RAID via controladora, não via sistema de arquivos ou algum software para poder fazer o sistema de RAID. Ele já vai configurar o padrão aqui, ó, strip, que é de instalação do sistema. Se você selecionar e pressionar Enter, ele vai falar que é um sistema que não tem redundância. Se você tivesse 2 discos, ele já configura a redundância automático. Vou selecionar cancelar aqui, ó, para voltar. Ele mostra aqui também para mim informações do disco, sistema de arquivos. Uma coisa que eu recomendo não habilitar a criptografia de disco, porque senão ele vai solicitar para você senha na inicialização do sistema. O sistema de arquivo ele já coloca GPT, aqui você pode mudar para MBR ou GPT, e configurações do swap, que ele também está criando aí o tamanho do swap de 2 GB. Aqui você também pode estar alterando isso. E informações de criptografia de swap. Basicamente eu vou pegar a primeira opção, que é Install, e pressionar Enter. Na próxima etapa, ele fala se eu quero continuar aqui com o strip padrão, sem redundância, Enter. Na próxima etapa, ele fala para selecionar o meu disco, vou pressionar barra de espaço para selecionar o meu HD, que é o HD HDA0, vou pressionar Enter e basicamente na próxima tela ele fala se eu quero aceitar essas mudanças, que ele fala que vai destruir aí todas as informações no HD. Vou selecionar Yes e pressionar Enter. E agora só aguardar a instalação do pfSense, que é bem rápido. Na próxima tela ele fala se você quer fazer algumas configurações manuais do sistema. Por padrão é não, vou pressionar Enter e basicamente a instalação já foi concluída. Um detalhe muito importante é que a instalação do pfSense no VirtualBox tem um bug, porque depois que você reinicializa o sistema, ele não vai ejetar a ISO, então ele vai entrar no processo de instalação novamente. Então nesse caso, o que você precisa fazer? Vou pressionar Enter, aguardar ele reinicializar, aparecer a telinha do VirtualBox. Com a tela do VirtualBox, vou vir agora em dispositivo, discos óticos e vou desmarcar a ISO do pfSense. Então vou desmarcar, depois aqui vai dar um erro porque a ISO foi desmontada, então vai aparecer para você umas mensagens
de erro basicamente, mas você pode vir agora aqui ó, em máquina e pegar a opção reinicializar o sistema. Então vou reinicializar agora, e essa telinha é importante quando aparecer esse cursor. Esse cursor já diz que você está no HD e esse é o boot padrão. Agora é só aguardar a inicialização padrão do sistema. Sistema inicializado, então basicamente o que é importante nessa primeira etapa? Você verificar as duas interfaces, a interface WAN e a interface LAN. Por padrão, a primeira interface ele vai determinar que ela é da WAN e ele vai colocar um endereço IP com base nas configurações do DHCP. Então minha rede interna está rodando aqui na rede 192.168.0/24, então ele já obteve um endereço IP com o final 187. E a interface LAN ele já coloca por padrão na rede 192.168.1.0/24. Então, basicamente aqui eu vou estar alterando o endereço IP da LAN, porque eu vou colocar na LAN que eu utilizo aqui na parte interna. Lembrando que eu tenho um vídeo que eu explico muito bem a parte do console e principalmente a opção 1 e 2, onde você pode estar atribuindo as interfaces, mudando qual é as interfaces, e a opção 2 que eu vou estar utilizando aqui nesse vídeo para setar um endereço IP na interface. Então vamos lá, vou digitar aqui ó, o número 2, ele vai falar qual interface eu quero utilizar. No meu caso, a interface número 2, que é a interface de LAN. Vou pressionar Enter, ele fala qual é o novo endereço IPv4, no meu caso 172.16.1.254, pressionar Enter, próxima etapa ele fala qual é o CIDR ou a máscara de rede que você vai utilizar, no meu caso 24, Enter, que é uma máscara padrão 255.255.255.0. Próxima etapa, ele fala se você quer configurar um endereço de gateway. Por padrão, o gateway já é configurado no pfSense quando ele obtém um endereço ou o próprio gateway ou as configurações da interface via DHCP. No nosso caso, é só pressionar Enter para continuar. Próxima etapa é a configuração do endereço IPv6, não vou utilizar nesse vídeo. Pressionar Enter e a próxima etapa ele fala se eu quero habilitar e configurar o DHCP Server. Por padrão, o DHCP Server no pfSense já está instalado e configurado. Nesse caso eu vou configurar, então vou pressionar aqui ó, Y e Enter para continuar. Ele vai falar qual é o endereço inicial do meu escopo base. Vou digitar aqui ó, 172.16.1.100, que vai ser o primeiro endereço que ele vai começar a ofertar na rede. Pressionar Enter, vou digitar o último, né, a faixa final, 172.16.1.200. Nesse caso, então ele vai ofertar aí 101 endereços IPs. Pressionar Enter e ele fala se eu quero reinicializar agora as configurações do Web Configurator. Vou pressionar aqui ó, Yes, Enter e ele já vai aplicar essas novas configurações. Agora para eu poder acessar o meu firewall, eu vou estar utilizando aqui o endereço IP 172.16.1.254. Vou pressionar Enter e a próxima etapa agora é acessar via ambiente gráfico para poder fazer a configuração do Web Configurator. Então vou startar uma máquina aqui com o Linux Mint. Já estou aqui com minha máquina, o Linux Mint, então vou acessar basicamente aqui ó, o terminal para verificar se ele obteve um endereço IP aí via DHCP. Lembrando que essa máquina virtual, a configuração da placa de rede está lá em rede interna e lá está marcado o initnet. Então vou digitar aqui o comando ifconfig e vou estar verificando. Já posso ver que eu obtive o endereço IP 172.16.1.100. Então já foi configurado aqui via DHCP. Vou digitar também o comando, vou pressionar Ctrl L, vou digitar aqui o comando route-n e eu já posso verificar que a primeira linha correspondente ao gateway já está apontando lá para o meu firewall, que é o endereço IP 172.16.1.254.
Vou agora acessar o meu navegador, então vou estar digitando agora o endereço IP lá do meu firewall. Vou estar parando aqui o acesso ao site e vou digitar o endereço IP 172.16.1.254. Pressionar Enter, que basicamente eu já tenho acesso à tela inicial do pfSense. O usuário padrão é admin e a senha padrão é pfSense, tudo em minúsculo. E vou acessar o sistema. Não vou salvar essa senha e a primeira telinha aqui já é a telinha de setup, que é o wizard padrão do pfSense. Então por aqui nós vamos fazer a nossa primeira configuração do sistema. Então vamos aí, pessoal. Na primeira telinha ele está falando bem-vindo ao pfSense. Vou em próximo. Próxima telinha aqui muito importante, ele está falando sobre o suporte do NetGate global, caso você queira contratar, não é o meu caso. Próximo. Agora a próxima tela aqui é muito importante, que é o nome do seu firewall. No meu caso eu vou digitar PTI SPO01 FW01 e embaixo ele vai pedir o nome do seu domínio. No meu caso eu vou digitar pti.intra, tabulador. Aqui embaixo é muito importante porque ele está pedindo para você configurar o DNS primário, o servidor de DNS primário e o secundário. Por padrão aqui embaixo ele está falando que ele já vai configurar automaticamente o DNS utilizando o DHCP ou o PPP nas conexões WAN. Nesse caso, eu gosto de desmarcar e colocar os endereços de DNS. Na internet tem vários servidores de DNS, eu vou deixar também um link dos DNS do Google, DNS da Cisco e vários outros DNS. Nesse caso, eu vou configurar o DNS do Google, que é o 8.8.8.8, tabulador o 8.8.8.4.4. Então, isso daqui é interessante porque os DNS das operadoras é um pouco ruim. Então, é legal você pegar um DNS bom. E próximo. Próxima etapa é o mais importante, é a configuração da data e hora. Nesse caso, vamos estar usando o protocolo NTP. Então, aqui eu vou estar colocando o NTP do Brasil, que é o a.st1.ntp.br, que é o servidor de NTP do site ntp.br. E aqui embaixo é importante o time zone, você colocar lá o time zone lá da América e localizar aí São Paulo. Apenas um detalhe muito importante é que basicamente você configurando aqui o time zone para São Paulo, ainda continua um errinho lá em relação ao UTC. Basicamente aí por causa da falha, né, de a gente não ter mais o horário de verão. Muitas pessoas estão colocando aqui na configuração do time zone América Recife. Aí você não tem problema com os horários de verão. Mas basicamente depois eu vou deixar na descrição do vídeo essa correção. Então vamos lá. Próximo. Próxima etapa importante, a minha interface de WAN está configurado via DHCP, então vou deixar o padrão, não vou configurar clonar aqui o endereço MAC ou mudar o tamanho dos quadros MT1 ou MSS, então deixa o padrão. Aqui as configurações, se fosse um endereço estático, configuração do DHCP Client, caso precisasse colocar ali o hostname, configurações do PPP, PPP-TP também, caso você faça algumas configurações. E aqui embaixo é interessante vocês desmarcarem a RFC 1918 e as redes Bongo. Basicamente, na vida real, você não desmarca isso. Mas aqui ele vai estar criando regras de firewall na interface WAN e ele vai bloquear aí os endereços privados de rede. Então, se você está fazendo algum laboratório aí na sua casa, essas regras de firewall vai te prejudicar. Então, por padrão, desmarca. Na vida real, deixa marcado. E vou clicar em próximo. Próxima etapa, ele vai falar o endereço IP da LAN, já está tudo ok. Então, próximo. Outro detalhe importante é a nova senha do usuário admin. Então, vou digitar aqui a minha senha, vou digitar pti@2021. Então, pti@2021 e vou clicar em próximo. Na próxima tela, eu vou fazer o reload. Então, é só clicar em reload.
Nessa versão, o reload do sistema é bem rápido em relação à versão anterior e já está tudo ok. Basicamente ele fala se eu quero verificar atualizações e aqui no final eu vou pegar a opção de Finish. Então é só finalizar que basicamente o seu servidor já foi configurado aí corretamente. Após a atualização, vai aparecer novamente aí a telinha de contrato para você. Então, nessa tela, eu vou pegar a opção aqui de aceitar, então accept lá no final, e depois a opção de fechar. E pronto, pessoal, basicamente aí o seu firewall, já na versão 2.5, que é a versão mais nova, os procedimentos de instalação e configuração basicamente continua o mesmo, né? A única vantagem aí é que você já está utilizando essa versão mais nova. Teoricamente foi corrigido vários erros, vários bugs, né? Então essa versão está mais estável. Depois comenta aí nesse vídeo se você já fez a migração ou a atualização e se você está sofrendo alguns problemas aí nessa nova versão. Ou se não, não esqueça de comentar lá no meu GitHub, na guia problemas, e passar aí o seu feedback. E pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, pessoal. Bora para a prática! Sucesso sempre! Abraço! Até o próximo vídeo!